Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Leonardo Higashi, endocrinologista e nutrólogo da Clínica Higashi, e hoje nós vamos conversar sobre terapia hormonal na menopausa. Então vem comigo. A Camila me mandou a seguinte pergunta: Doutor, eu entrei na menopausa com 42 anos e fiquei muito mal. Muito calorões, vagina seca e muita fadiga. Comecei uma reposição hormonal e meus sintomas melhoraram muito. Porém, eu tive que trocar de médico e o outro médico me falou que eu não deveria fazer reposição hormonal devido ao meu histórico familiar de câncer de mama e embolia. Fiquei com medo e parei, mas estou me sentindo muito mal. O que fazer para melhorar esses sintomas? Camila, a indicação da reposição hormonal da menopausa é justamente para aquelas mulheres que entram na menopausa e sofrem muito com os sintomas da menopausa, como por exemplo calorões, insônia, vagina seca, queda do libido, fadiga, que infelizmente muitas mulheres sofrem com esses sintomas. Primeiro ponto importante é que quando nós falamos de reposição hormonal, nem toda reposição hormonal é igual. Existem vários tipos de hormônios, existem várias maneiras de reposição e tudo isso muda em relação ao efeito colateral. Um exemplo, quando nós falamos de hormônio como por exemplo o estradiol, que é o hormônio mais importante para a mulher na reposição da menopausa, existem alguns tipos diferentes de estradiol, como por exemplo 17-beta-estradiol, estrógeno equino conjugado, etinil estradiol, e tudo isso muda dependendo de qual hormônio que você for utilizar. Quando nós falamos de progesterona também, muda muito. É muito diferente uma reposição hormonal de progesterona natural micronizada dos progestágenos, como por exemplo a medoxprogesterona, o levonorgestrel, e tudo isso muda quando nós falamos de efeito colateral e risco de doenças. Em relação ao risco de embolias e reposição hormonal, já está bem documentado que dependendo da via de administração do hormônio, por exemplo o estradiol principalmente, se ele não for administrado da maneira oral, não aumenta o risco de embolia, como por exemplo eu mostro nesse estudo, onde ele separou os tipos de estradiol, se o estradiol era combinado ou não com progesterona, e nota-se que o estradiol, quando ela é usado da maneira transdérmica isoladamente, não aumenta o risco de embolia, diferente se você usar o estradiol oral ou até mesmo combinado com o progestágeno, que sim, pode aumentar o risco de embolia. Em relação ao risco de câncer de mama, realmente alguns estudos mostram que teve um pequeno aumento do risco de câncer de mama nas usuárias de reposição hormonal, porém, esses estudos eles não separam qual tipo de hormônio foi utilizado. E viu-se, quando você começa a isolar e observar qual tipo de reposição que aumentou o risco de câncer, viu-se que o maior culpado foi o progestágeno, principalmente um progestágeno chamado medroxprogesterona, que pode sim aumentar um pouco o risco de câncer de mama. Como eu falei para vocês, hormônio não é tudo igual. E esse é um estudo que mostra que quando você usa estrogênio sozinho, você não aumenta o risco de câncer de mama. E quando você combina o estrogênio com uma progesterona natural micronizada, que é um tipo de progesterona que seria, na minha visão, o ideal de se fazer reposição hoje, você não tem aumento do risco de câncer de mama, podendo até alguns estudos sugerirem que pode ter uma pequena redução do risco de câncer. Camila, na minha opinião, se você tem muitos sintomas e a reposição hormonal estava te fazendo bem, eu não tenho dúvidas que eu acho que você deve continuar a fazer uma reposição hormonal. Eu não vejo contraindicações, como por exemplo histórico familiar de câncer, nem história de embolia, não é contraindicação absoluta para você fazer reposição. Logicamente, o ideal é que você passe com outro médico que seja favorável à reposição de hormônios e assim ele poder te examinar,
fazer alguns exames e te prescrever a melhor via, o hormônio adequado e a maneira adequada de você fazer para você minimizar os riscos e colher os benefícios da terapia hormonal. Outra coisa importante, Camila, é que você entrou na menopausa com 42 anos. Hoje em dia se sabe-se que para você colher os maiores benefícios da reposição hormonal, você deve iniciar a reposição quanto antes. Existe uma janela de oportunidade de tratamento que são nos primeiros 10 anos do início da menopausa, onde você vai ter mais benefícios na redução do risco de doenças, como por exemplo doenças cardiovasculares, osteoporose e até mesmo da preservação da sua saúde cerebral. Então é importante que, se você decida pela reposição, e na minha opinião você com sintomas, existe uma indicação muito importante e você estava bem com a reposição e ficou mal sem a reposição, que você inicie o quanto antes, não demore, para você não perder essa janela de oportunidade de tratamento, assim podendo colher os maiores benefícios da reposição hormonal para a sua saúde. Então é isso, pessoal. A reposição hormonal da menopausa é indicada para aquelas mulheres que sentem muitos sintomas relacionados com a menopausa. Nem toda reposição hormonal é igual. Dependendo da maneira que você utiliza, dependendo de qual hormônio você utiliza, os efeitos são totalmente diferentes. Consulte sempre um médico para fazer uma reposição, porque o melhor tratamento é individualizado. As doses são individualizadas, o tipo de hormônio é individualizado e a duração do tratamento é individualizado. Assim você vai colher os maiores benefícios para a sua saúde. Até a próxima e muito obrigado.